governamental, chama IPBES. Depois eu posso colocar o link. Então era só um comentário pensando na questão anterior da Vênus e das respostas do Jean, né, que é esse problema que a gente, né, acho que de todos os trabalhos, que é essa relação entre o diagnóstico do problema e o que fazer, né? Bem, e aí, tu já estava falando, né? Quer dizer, a resposta do Alice é um abolicionismo, quer dizer, não é possível. A gente tem que acabar, né, com essa indústria do agronegócio, né? E eu acho interessante, quer dizer, é importante essas posições radicais, abolicionistas, né, por mais que elas sejam utópicas, né, elas indicam uma imaginação política potente, né, de imaginar um mundo sem o agronegócio, sem o capitalismo, tal como conhecemos, né, e o que, de fato, acho que tem uma contradição mesmo, né, entre o capitalismo e essas outras formas de vida, como eu já estava mostrando. Então, lembrar, por exemplo, bom, o capitalismo ele consegue trabalhar com a diversidade, ele consegue capturar tudo, mas ele esbarra num problema. Então, se a gente pensar que, por exemplo, a grande invenção do capitalismo norte-americano é a ideia de multiculturalismo, mas, novamente, ele precisa deixar alguma coisa constante. Você pode ter múltiplas culturas, mas tem alguma coisa que tem que estar constante, e essa noção é a noção de natureza, né? Que seria, sei lá, uma axiomática, né, que a gente poderia dizer. E o que essas coisas todas estão colocando é a necessidade, a gente vai ver depois com o texto do Latour, né, de gente de Gaia, de você implodir, de uma certa forma, essa noção de natureza, de uma natureza só. Então, não importa, pode ter milhões de visões de mundo, mas vai ter sempre uma natureza ali. É um pouco aí a virada, que é uma virada política e ética também, é o que tem se chamado na antropologia de uma virada ontológica. Quer dizer, aquilo que a gente achava que era imutável no mundo não é. Né? Então, que é aí que é o problema, eu acho que estão atravessando todos esses textos, quando a natureza precisa ser politizada, porque ela também é múltipla, porque ela também é feita, né? Então você tem uma relação entre o humano e o mundo natural que é de outra ordem, né? Então acho que aí a gente entra numa coisa que é radical e que eu acho que, embora o Wallace não esteja formulando nesses termos, mas é isso que ele está querendo mostrar, quer dizer, o vírus ele tem agência, né? Ele fala isso com todas as letras, né? Ele tem intencionalidade, ele tem subjetividade, ele não é alguma coisa que está inerte que a gente pode controlar. Então a gente está numa outra ordem, que exige uma outra noção de controle. A gente vai para a noção de domesticação também. Mas aí eu queria lembrar, como sempre, do Levi-Strauss, do textinho das vacas loucas, que é um textinho que não passa muito pelo problema do capitalismo e tal, ainda que isso esteja nas entrelinhas, mas ele tem uma posição tão abolicionista quanto o Wallace, né? Ele diz que não, o que a gente chegou, o que a vaca louca, a epidemia da vaca louca mostrou que a gente chegou no limite da nossa relação com os animais, e ele propõe o abandono do mercado de carne e uma volta à caça. A gente pode ler e pode até falar, bom, ele está gozando a nossa cara, ele vai soltar os bois, e os bois voltam a ser aqueles bisões selvagens, né, da América do Norte, e aí sim a gente vai poder, né, ter uma relação digna com os animais, que é uma visão utópica, mas eu acho que ele coloca uma questão ética e política fundamental, que é uma
que ele faz entre a caça e, no limite, uma cabeça de caçador-coletor e a relação de pastoreio, de criação, né? E aí ele vai falar que é na caça que você pode se colocar do ponto de vista do animal. E eu não sei se alguém teve oportunidade de ler a introdução do livro do Frederic Keck sobre a gripe aviária. Ele vai trabalhar bastante com essa distinção, né? Que não é uma distinção absoluta, justamente, mas é interessante para pensar, né? Então, o que seria um regime de criação em que o bicho é reduzido a carne para ser comida e, portanto, vira matéria de uma indústria, e o que é uma relação colocada, por exemplo, pelos caçadores-coletores, que implicam uma relação, de fato, com os animais. E ele está falando, é interessante o argumento do Keck, que ele vai falar que a pandemia exige que a gente reverta esse mecanismo que se deu com a cabeça do pastoril, da criação, que a gente volte a se colocar do ponto de vista desses outros seres. Ele fala dos pássaros, mas também dos vírus e coisas assim, né? E aí é interessante que ele vai falar, por exemplo, que ele encontrou esse shift, né, esse deslocamento, não na pesquisa dele, né, não exatamente com povos indígenas ou camponeses, mas com cientistas. E aí ele vai falar, ele trabalhou, ele fez uma antropologia da ciência junto com os microbiólogos, com os virologistas e com os ornitólogos, que são aqueles caras que estão observando o, os pássaros. E aí ele vai falar que a própria ciência pode promover esse deslocamento, que é uma coisa interessante. Acho que o Jean tinha falado também, né, da Isabel Stangler, dessa ideia da desaceleração. Então, assim, a ciência também tem um papel. E, justamente, a gente vai ver semana que vem com a Stangler, né? Não é um papel, é um papel de desacelerar e que faz parte também dessa ideia de voltar a, de alguma maneira, minimizar ou subjetivar esses outros seres, né? Esses outros seres, esses animais, essas plantas, esses micróbios, etc. Então, é interessante que eu acho que, por um outro caminho, coloca uma questão interessante, nesse caso, para a ciência. E para voltar só um pouquinho para a aula passada, né, o problema não era tanto da caça e da criação, mas é de uma agricultura que trabalha por um forte teor de domesticação e uma agricultura barra horticultura que trabalha com outra forma de se relacionar, que não seria a domesticação, que está muito mais associada com a ideia da mega diversidade, da Manuela, ou da antidomesticação que a própria Manuela colocou. E aí, de novo, domesticação e antidomesticação e contra-domesticação seriam duas formas de relação e duas formas de vida radicalmente diferentes. E um dos autores que a Manuela cita, justamente, né, que a Karen falou na semana passada, é o Hassan Reid, né, que Hassan Raj, não sei direito, Hassan Raj, que escreveu dois livros recentes muito importantes. Um chamado Alter Política, que é sobre uma outra maneira de pensar política, e outra que é um livro sobre a relação entre ambientalismo e racismo, né? E que ele vai falar que o grande problema que está por trás tanto da destruição do meio ambiente como do racismo é a ideia de domesticação, né? A ideia de que você pode de se subjetivar e exercer controle sobre um ser, seja ele
uma planta, um bicho, um ser humano. Então ele fala, o problema hoje é a gente construir uma crítica a essa ideia de domesticação e juntar o problema ambiental com o problema racial, que eu acho que é muito do que o Jean tinha falado aqui, né, quando ele faz essa análise do algodão do Wallace, né? Então, aí eu penso que tem muito a ver, quer dizer, então a gente teria uma alter política, que é uma contra-domesticação, e que tem a ver também com a tua ideia, Jean, de política do cultivo, que seria o contrário de uma política da lavoura, né? Mas é um cultivo dentro da diversidade, na contra-domesticação, né? E que tem um componente utópico, mas que não é por isso que a gente, né? E isso pode incidir sobre a gente, né? A gente não precisa destruir, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar, juntando com coisas de outras aulas. Posso pegar a carona, então, e fazer uns comentários? Dá para me ouvir bem? Tá. Eu gostei do jeito que o Jean começou com esse monólogo do vírus, porque justamente eu acho que da dimensão da agência desses não humanos, né? Mais ainda, não só não humanos, né? Muito já vi sobre essa questão do vírus, se os vírus seriam seres vivos mesmo, ou mesmo pensando a situação, a epidemia da vaca louca, né? Que era uma doença ocasionada pelos prions, que são proteínas, quer dizer, não são nem seres que têm um código genético, não tem nenhum DNA. Então, isso faz pensar que, de fato, né, essa agência, ela se expande muito além do limite da humanidade, talvez além do limite do vivo. Então, de fato, né, a gente pensar, né, nessa questão da nossa habitabilidade, do modo como a gente ocupa e usa a terra, diz respeito a não, como a Manuela coloca no texto que a gente leu na aula passada, né, não priorizar os nossos interesses acima, né, ou se sobrepor aos interesses, ao modo de existência dos demais seres vivos e não vivos. Então, acho que é bem interessante essa modo como o Jean construiu a fala dele, partindo desse monólogo do vírus, porque justamente é isso, né, faz pensar que a doença, ela não se restringe ao próprio vírus, quer dizer, a sua biologia, o vírus não, as doenças infecciosas, elas não dizem respeito só à biologia do vírus, mas justamente ao contexto onde eles emergem, e aí o Rob Wallace é bem enfático em relação a isso, em que ele marca que o ebola, o SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, uma série de influenzas, mesmo a febre amarela, estão associadas justamente a esses contextos em que há um uso, uma mudança, uma perturbação drástica no uso da terra, né? E essa perturbação está diretamente relacionada, por sua vez, à promoção dessas fronteiras ecológicas, e aí tem uma expressão que eu achei interessante, que a Elsa Lagru usa num texto que a gente sugeriu, né, A Vingança do Nissum, em que ela fala de áreas, zonas de fricção interespecífica, em que isso se faz de uma outra forma, quer dizer, onde um momento, um contexto, uma fronteira de floresta, em que o contato não se faz, né, segundo as regras da simbiose ali, quer dizer, então, quando o Rob Wallace fala da influenza e fala das migrações dos pássaros, das aves selvagens, o contato com as aves domésticas e aquelas industriais, o modo como o contato se dá nessas ecologias virais, isso também é um combustível da evolução para o aumento da virulência desses patógenos, né? Então, até onde a gente imagina que, na verdade, poderia ser algo que,
de alguma forma, poderia repor algum tipo de transbordamento do controle industrial, na verdade, até mesmo isso parece que aumenta, né, o modo como essas doenças são gestadas pela indústria. Quer dizer, não é só no porão da indústria que as gripes aparecem, é uma cadeia envolvendo não só uma determinada região, mas uma circulação desse vírus, né, desses patógenos. O que é muito mais complicado de a gente, enfim, pensar soluções para isso, né? Ele até, talvez de uma forma um tanto pessimista, diz que as nossas vacinas e as profilaxias, elas não são suficientes, embora sejam absolutamente importantes, elas não são a solução para a questão das pandemias, né? Muito provavelmente, considerando que a gente tem uma estimativa que eu encontrei aqui no texto que o Luiz Marques, que a gente também sugeriu na leitura complementar, que ele cita, são cerca de 2 milhões de vírus com potencial patogênico para seres humanos. Então, vocês imaginam que nesse universo de quase 2 milhões de vírus não identificados, mas que sabidamente infectam pessoas, enfim, e que existem mamíferos aquáticos, em mamíferos e pássaros aquáticos, isso tem um potencial panzoonótico, né, como o próprio Wallace fala, evidente. Essa questão da complexidade que o Renato mencionou, eu acho que é muito interessante porque é uma questão que perpassa os textos todos. Eu vou insistir nisso, voltando no trabalho do James Scott, porque, de alguma forma, acho que faz pensar o problema que o nosso infortúnio e as nossas dificuldades, elas ultrapassam, elas talvez dizem respeito ao própria emergência do capitalismo, né? Quando ele vai falar sobre a domesticação, sobre o controle, então, portanto, né, dos animais para pecuária e da própria agricultura de cereais, que o Estado, tal como ele está formulando ali, ele requer um sistema, uma ecologia simplificada. E aí é interessante que ele começa o texto dele frisando, bom, a nossa imaginação dessa região da Mesopotâmia, onde surgiram os primeiros estados, é de uma região árida, seca, desertificada. Mas ele mostra justamente que era uma região pantanosa, rica, e a abundância da biodiversidade ali, ela se opunha, ela não propicia, ela não comporta uma organização centralizada. Quer dizer, foi preciso que aquela região fosse drenada e fosse, então, simplificada em termos ecológicos ou agroecológicos, para que, de alguma forma, um determinado sistema político se assentasse, né? Acho que isso é interessante justamente porque quando a gente pensa nesses sistemas, nessas geografias muito complexas, né, de alguma forma algo que uma engrenagem que não funciona bem quando a gente pensa, né, no agronegócio, né, por exemplo, precisa de um certo empobrecimento relacional, em termos ecológicos, né, quer dizer, você perde o conhecimento e a relação com essas outras agências, ao mesmo tempo que, ao perder essas relações, ao empobrecer essas relações, né, nessas áreas que são devastadas, isso implica um empobrecimento em relação ao conhecimento que está associado à gestão dessas relações. Quer dizer, quando a gente fala dos povos indígenas, esse exemplo que o Jean deu do texto da Manuela é excelente, quem tiver a oportunidade de ler um texto que saiu na revista Piauí, há alguns meses, Povos da Mega Diversidade, em que a diversidade dos cultivares agrícolas, né, isso dos Baniwa terem centenas de variedades de pimenta, os Craô, dezenas de tipos de batata doce, ou no Rio Negro, outras centenas de tipos de mandioca, enfim, né, esse gosto pelo colecionismo, pela diversidade, está associado a uma profundidade e uma complexidade dos conhecimentos relacionados a isso. Quer dizer, não é só que as pessoas estão interessadas porque elas querem, enfim, ter comidas diferentes, é porque elas estão interessadas pela complexidade da relação, do universo relacional, social, que isso permite, né? Então, a ideia não é que uma mandioca
ter mais mandiocas é interessante porque elas são mais produtivas, ou não é a eficiência que orienta, não é o controle, como bem disse Renata, a domesticação disso. Né? Se a gente está num universo que se pauta por posturas antidomesticatórias, né, ou contra-domesticatórias, para falar, enfim, com a inspiração do Clastres, então, domesticação tem que ser entendida, né, de outra forma aqui, quer dizer, essas pessoas estão fazendo parentes, elas não estão fazendo recursos, elas pensam as mandiocas, pensam as suas batatas, né, em termos que, para voltar, então, já juntando a questão que o Lévi-Strauss coloca, né, pensam as relações com as outras formas de vida em termos éticos que aproximam-se do parentesco. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Outra coisa que eu queria mencionar, que eu acho que é interessante, né, pensando no caminho, no percurso argumentativo do Rob Wallace, é essa aproximação, né, acho que não é fortuita a origem dessa agricultura intensiva no pós-guerra, até porque vários dos recursos e dos mecanismos da agricultura são derivados digamos assim, de tecnologias empregadas na guerra, justamente. Você pensa os fertilizantes, né, que são empregados hoje em quantidades massivas, né? Eles são subprodutos de venenos e de substâncias que foram criados no contexto da Segunda Guerra. E aí a gente junta, então, pensando a agricultura como uma indústria da morte, do extermínio, faz todo sentido que um defensivo agrícola seja o mesmo produto que tenha sido usado, por exemplo, nas câmaras de gás. Né? Então, acho que a agricultura aqui não é aquilo que promove a vida, a diversidade ou a alimentação, mas ela é pautada numa ideia de extermínio também, né? Extermínio de diferenças. E outra coisa... Ai, desculpa, ia falar. Não, só reforçando mesmo. Né? E outra coisa, você pensa também o uso do avião, né? Você tem aqueles aviões que são usados para espalhar sementes, os próprios defensivos, né? Tem uma prática que eles falam de bombeamento das sementes, né? Então, é interessante ver essa similitude entre as técnicas agrícolas, as substâncias utilizadas, a terminologia toda que vai de par com essa indústria bélica. Né? Acho que é isso. Mais ou menos essas considerações que eu tinha para fazer. A gente, enfim, pode abrir para o debate. Acho que o André talvez tenha alguma questão também, ou comentários para fazer. Né? Desculpa ficar sem a câmera, gente, mas minha internet está fraca. Então, gente, bom, não, eu fiquei com uma questão, assim, vocês fizeram falas tão lindas aí que fica até com vergonha de falar alguma coisa aqui. Mas eu fiquei com uma questão também para fazer, porque assim, a gente percebe que a hipótese central do Wallace é que essa disseminação, né, de diversos patógenos, ela acaba sendo um resultado, sobretudo, dessa exploração das zonas florestais, tal, e daí, né, nesses círculos aí periurbanos, né, a densidade populacional vai aumentando, né, essa interface, né, que causa esse transbordamento, né, entre as populações de animais selvagens e humanos, tal, vão acontecendo, principalmente nessas zonas rurais, tal, recentemente urbanizadas, né, isso daí eu acho que é meio que a hipótese dele que ele é um quadro que, enfim, que ele pode meio que generalizar isso, né, para vários tipos de surtos, tal, em quase todos os lugares do planeta, desde do ebola até o HIV, e daí passando por inúmeros tipos de gripes e tal. E, então, aí eu fiquei com a questão, claro, né, óbvio que a gente atesta todos, né, esses problemas gravíssimos e tal, desses avanços agrícolas, né, das monoculturas, mas aí eu me pergunto se esse argumento
se esse argumento dele, ele se sustenta em todos os casos, né? Eu estava me lembrando um pouco daquela hipótese do transbordamento do HIV, né, de chimpanzés para seres humanos, por meio das pesquisas da vacina antipólio, né, que usava material genético dos macacos, né, nos anos 50 no Congo. E daí, nesse sentido, eu fiquei pensando que falta um pouco, talvez, senti um pouco de falta mesmo, nessa exposição do Wallace, assim, de um pouco mais de etnografia, assim, um pouco mais de descrição, como é que essas coisas vêm à tona. Claro, ele está fazendo uma coisa, a proposta é outra, né, fazer uma análise muito mais geral e tal, que é brilhante, mas, enfim, é muito difícil, quase impossível de discordar dele, mas daí estava pensando isso mesmo, será que se sustenta mesmo que a centralidade está nessa questão do desmatamento das florestas e tal, em todos os casos, ou será que, sei lá, de repente um pano de fundo desses nossos modos de relação com os animais e tal, que é uma das questões centrais para esse aparecimento aí dos patógenos, né? E daí acho que as coisas estão intimamente conectadas, claro, né? A gente vê que tudo isso faz parte de uma mesma máquina, né? Que é como até a Elza Lagru comenta, né? Uma máquina capitalista que vai capturando tudo, né? Essa empresa modernista, tal, que vai capturando as suas engrenagens, essas resistentes minorias humanas, não humanas, tal. Mas daí fiquei pensando nisso, né? Se até acho que conecta talvez um pouquinho com algumas questões que colocaram aí sobre veganismo e tal. Sei lá, para a gente pensar que se a centralidade, se o argumento mais veemente não é mesmo esse da relação super problemática e tal, que o Levi-Strauss traz, que a gente tem, que a gente delega, né, aos animais, a objetificação, essa forma totalmente abusiva e tal, de experimentação também com os animais, trazendo a hipótese da vacina antipólio lá com chimpanzés, e fiquei pensando nesse sentido, assim, que sei lá, eu acho que talvez o lugar do argumento ali na relação com os animais é um pouco, talvez seja um pouco secundário. Eu acho que o argumento central mesmo é o uso da terra e tal. Fiquei pensando nesse sentido, assim. Mas, enfim, era um pouco isso. Desculpa aí. Tem mais perguntas? Tinha umas perguntas que estavam no chat, né? Talvez quem formulou ali podia, quem se sentir à vontade para ligar o microfone e fazer a pergunta. Eu já me perdi aqui, é tanta coisa que vai aparecendo no chat. Eu acho que essas questões do veganismo, né, que a Firtia fez, o Marlon. Tinha uma questão antes, mais meio longa aqui. Mas só uma coisa do André, é que de fato, o Wallace, né, ele está fazendo um panorama estrutural, né, geral. Mas uma coisa, mas quando ele está fazendo a crítica ao agronegócio, ele está colocando junto a questão dos animais, né, que é a revolução pecuária e o agronegócio juntos, quer dizer, esse modo de se relacionar com esse pacote, né, que vem. E aí tá tudo relacionado, né? Marlon, Isso. Estão me ouvindo? sim, sim. Ok. Bom,
Nossa, então, minha pergunta acho que volta num ponto que a Vênus colocou e talvez saia um pouco do tópico, assim, exatamente multiespécie também, mas é uma questão, por exemplo, mais de me situar, assim, por causa das reflexões que tudo isso relacionado ao antropoceno causa. E, tipo, por exemplo, em relação a... Eu queria que vocês fizessem algum comentário sobre, por exemplo, as falas do Latour com relação a, tipo, os ricos estão escapando da Terra nas suas naves espaciais. Por favor, alguém me corrija se não for exatamente assim, mas eu li uma entrevista do Latour dizendo basicamente que os ricos estão tentando fugir, né? Então aí como que isso se relaciona com essa questão da apropriação? Então, quer dizer, eu me aproprio dessas pautas, né, como capitalismo, das pautas tipo ambientais, mas eu sei que o negócio já foi pro buraco, e eu na verdade estou aqui tentando um outro plano para sair do planeta Terra, né? Eu acho que o Latour fala de duas alternativas, né? Parece que uma é europeia, a outra estadunidense ou chinesa e tal, de que ou construir suas fortalezas tecnológicas e se abrigar em paraísos na Terra, ou então sair para colonizar outros planetas, né? Então, quer dizer, eu queria assim me situar assim, porra, o quão de verdade tem nisso evidências, quer dizer, para saber assim também, os ricos estão tão perdidos quanto a gente, tipo, não sabem exatamente se vão conseguir sair da Terra ou não, ou já está tudo mais, assim, o plano B já está bem traçado. Não sei, claro, é foda, assim, que isso é tão absurdo que parece, assim, teoria da conspiração, mas eu queria fazer essa pergunta. Ah, Gente, posso fazer uma pergunta rapidinho, só para complementar assim, esse ponto que o Marlon trouxe, que ele recuperou um pouco a pergunta da Vênus? sim, claro. Assim, não, eu só queria fazer uma pergunta também para o Gian, assim, para ver se faz sentido uma coisa que eu entendi a respeito dessa relação do capitalismo e a questão dessa possibilidade de um. Porque assim, eu fiquei pensando que durante os textos, né, do Robbie Wallace, a despeito de terem várias coisas que para mim ficaram um pouco nebulosas, eu senti que ele linka bastante uma coisa que eu acho que o André até apresentou talvez um pouco como crítica, essa questão dos surtos e do surgimento, enfim, da agricultura intensiva, aliada muito ao processo de, digamos, concentração de terra na China, no processo, digamos, dessa restauração burguesa, tal. E o que eu fiquei pensando era, ele alia, e ele cita bastante o Harvey, quando ele fala disso, nessa ideia da acumulação por espoliação. E daí eu fiquei pensando, essa ideia das fronteiras neoliberais, de um avanço sobre as zonas da floresta para constituírem zonas de monocultura, me relembrou bastante essas ideias da acumulação, como sempre, essa expansão de uma base para a dilatação do valor, assim, bem no sentido que o Marx fala nos capítulos 23 e 24, eu fiquei pensando assim, no sentido do que o Robbie Wallace traz, essa ideia do capitalismo verde, por exemplo, seria absolutamente, talvez, impossível, porque implica necessariamente uma lógica do capital de sempre avançar para criar uma base de acumulação que implica numa separação sempre entre produtor e meio de produção, entre trabalhador e terra, né, no caso chinês. Então, fiquei pensando se talvez isso não ajudasse um pouco a pensar aquela questão que a Vênus trouxe, de que a resposta que o Wallace propõe, também de o uso da terra mais planejado localmente, está ligada a esse, digamos, reencontro entre terra e produtor direto, que esse avanço sobre as zonas florestais e a constituição da agricultura intensiva necessariamente cria, né, essa espoliação constante para que se possa, enfim, acumular valores. Fiquei pensando nisso.
Já? Eu só falar depois. Né? Tá, quer falar agora? Não, não. Vai lá. É? Tá. Bom, primeiro, obrigado pelas questões, por essa reflexão coletiva, né? Vou tentar trabalhar alguns pontos que vocês levantaram, né? O primeiro, talvez, é retomar essa questão do veganismo, né? Do vegetarianismo, como que isso está colocado, como que o Wallace pensa isso, talvez. Eu conversei um pouco com um tradutor, né? O Alan, que é da geografia, né? E a minha do que eu compreendi, assim, realmente isso não está muito colocado ali, né? O que eu entendi da posição do Rob é que o atual consumo é insustentável, né? Mas que ele não tem, vamos dizer, uma postura pessoal, se vocês quiserem, ética pessoal, de veganismo ou vegetarianismo. O que não impede, eu acho que ele reconheceria a contribuição fundamental dessa intervenção, né, para problematizar essas questões. Eu acho que tem um aspecto. Mas talvez ele se conecte de forma não explícita com o texto do Lévi-Strauss, né, que eu achei super interessante. Né, tem realmente uma e também, quando eu me lembro sempre, né, quando veio a Starhawk, né, para React, uns anos atrás, né, numa oficina, perguntaram para ela se ela comia carne. Aí ela respondeu assim: eu só como a carne dos animais que eu mesma mato. E eu acho que está nessa onda aí, né? Então é interessante o jeito, porque um traçado transversal ao sim ou não, porque ele é um sim ou não, né? Porque não é. E eu ouvi isso também, né? Quando eu estive lá na ZAD de Notre-Dame-des-Landes, no Oeste francês, de um dos habitantes da ZAD, que eu perguntei essa questão da carne e tudo, ele cria cabras e ovelhas e tudo, e ele me respondeu a mesma coisa da Starhawk. Achei muito curioso. E isso também tem, aí vocês vão saber muito mais do que eu, né, de toda essa questão no contexto dos múltiplos povos indígenas que tem do continente, né? Então acho que talvez, né, tenha, é óbvio, né, que tem um consumo insano, né, de carne, e a entrada da China também traz isso, porque a China tem 1,4 bilhão de pessoas, né? A maioria que eu compreendo ainda vive no campo, né? Mas toda essa urbanização, né? Essas megacidades, né? que surgiram, né, nas últimas décadas, também trazem um certo modo de vida e tudo de consumo de alimentos, né? Mas eu acho que é um pouco, mas eu acho que o que tem que ser colocado no debate a partir dessa, digamos, né, militância, talvez vegana e vegetariana, acho que são questões muito importantes, né? Eu acho que, mas ele insiste mais um pouco também nessa questão também da saúde dos trabalhadores, da cadeia industrial, tem toda uma questão que é também, eu acho, consoante com talvez uma pegada mais marxista, né? Mas é o que eu acho que eu poderia dizer assim sobre essa questão, né? O curioso, né, que o Alex coloca da fuga, né, do escape, até o Caio divulgou aqui, colocou nas mensagens um texto que tinha marcado, não sei se é esse mesmo, mas é um outro caso de um whistleblower, né, de um lançador de alerta, né, que ele teria participado de uma reunião de que os ultra ricaços
do planeta estavam pensando seriamente em construir bunkers para, num cenário Blade Runner, digamos, ter como viver bem durante um certo período, longe do colapso, né? E tem também o Jeff Bezos, pelo que eu compreendo, acho que não sei se é na New York, se é em alguma revista lá fora, e que a Piauí traduziu, acho que no começo do ano, um pouco tentando ver quem que é essa figura do Bezos, né, o presidente da Amazon. E aí parece que tem esse sonho de colonizar a Lua, tem toda uma pira nisso, né, de uma corrida espacial. E é curioso tudo isso, né? Porque tem a fuga, né, a fuga como libertação, né? O Moisés, né? Vai inspirar tantos e tantos movimentos, né? O movimento negro americano, né? Tem toda essa fuga como contrário do sentido da fuga, no sentido às vezes mais frequente, né? do fujão, tudo isso, mas a fuga, né? como buscando novos caminhos, né? Isso acho que é muito interessante e está num certo imaginário, né? Talvez por conta do episódio bíblico, né? É de muito expandido, né? Então, ou naquela frase famosa, né? do Deleuze, né? Fugir sim, e no caminho pegar uma arma, uma coisa assim, né? Que é uma frase famosa dele. Mas essa fuga como libertação. Mas tem esse escape do andar de cima também, né? E se a gente vê isso é um moto contínuo, por exemplo, de parte da classe dominante brasileira, que poderia se chamar talvez de elite, não sei se é preciso esse termo nesse sentido, mas que é isso, né? Vamos sair do Brasil, tem muito isso também que é interessante ver como isso coloca e como isso, na verdade, me parece ser também um sinal de profunda descrença no porvir, né? E também aí desse escape com o abandono. Mas eu acho que também é um sinal dos tempos interessantes, né? Não sei, assim, eu fico pensando assim ao ouvir. Eu acho que não sei se eu li esse do Latour, não estou tão lembrado, mas me soa algo, não sei se alguém me contou isso, mas acho que tem esse um pouco combina também com esse momento um pouco de encruzilhada global, né? Acho que a gente vive esse tempo, e eu acho que a pandemia aguça isso um pouco de, se a gente leva a sério os estudos dos cientistas, né? E também dos variados cientistas, né? Tanto cientistas também indígenas e cientistas do IPCC, né? Os próximos anos e décadas vão trazer mudanças agudas, né? Então, também, né, de alguma forma, né, tem dois polos possíveis, né? Uma saída, digamos, mais robesiana e uma saída mais spinoziana, né? Mas acho que isso que é interessante, que tem muito a ver, um pouco eu trabalhei no Política do Cultivo, e fico super feliz que apareça aí no programa e seja lido, discutido, né? Que uma elaboração mais inicial ainda, mas que é um pouco isso de como que essa questão de pensar o lugar da natureza é decisivo, né? E como isso aparece nos autores, né? Nesses dois autores importantíssimos da filosofia política, né? E aí eu acho que um pouco, acho que aí também não deixa de ter uma brecha de transformação radical, né? E eu acho que o abolicionismo
eu acho que ele usa abolicionismo. Eu não sei se fui eu que li dessa forma, preciso rever agora, fiquei meio na dúvida. Mas ele, de qualquer forma, prega o fim, né, dessa indústria tal como ela existe, né? Eu acho que envolve um imaginário muito importante e uma questão fundamental do nosso presente, né? E que um pouco faz uma conexão com o movimento abolicionista, né, o originário, digamos, que é da escravidão, né? E quando a gente olha, né, tenta, é difícil, né, também ver que foi aquilo realmente, né, essa crueldade tão acentuada, tão sinistra, né, tão horrenda, né, em que, né, se a gente vai lendo, né, o livro Navio Negreiro do Marcus Rediker, né, que é o né, que questão, coisa abjeta, né, e ao mesmo tempo é muito interessante ver como que durante muito tempo os únicos abolicionistas foram as pessoas escravizadas, né? Demorou um bom tempo, né, que tinham solidariedades pontuais, para se criar um movimento abolicionista mais amplo. Demorou muito tempo, né? E aí o David Graeber, que nos deixou, infelizmente, muito precocemente, faz um mês mais ou menos, né? Uma grande perda, acho que para todos nós, né? Com 59 anos, né? Tinha muito ainda, né, para escrever, pensar, descobrir, criar, né? Ele vai falar também do abolicionismo como uma outra forma possível de pensar o significado de revolução, né? Que é uma palavra, a gente é bonita, né? A gente diria, nunca foi tão necessária, mas também um tanto desgastada, né? E às vezes também banalizada, com revolução mobilizada em vários sentidos, né? Mas o que ele cita, que eu acho que é interessante, que é um imaginário, e aí eu acho que tem uma pegada clastriana, talvez, não sei se scottiana, mas assim, que é um pouco uma fuga, no bom sentido, do imaginário da tomada do Palácio de Inverno, né? Que eu acho que o Kleist cita também em outros termos, que é de um movimento que vai se dando de forma um pouco mais nas beiradas, subterrâneos e tudo, que vai se contrapor, né? Era totalmente natural ter escravos e ter um sistema escravocrata, né? Não tinha nenhuma... para muitos e muitos e muitos, né, isso era o normal, mil aspas ou não. E como que vai se dando movimento, né? Que aí vão ter os aliados, por exemplo, os quakers vão ser importantes, né? O parte dos quakers, né? Porque a maioria dos quakers era a favor da escravidão, embora, né, essa minoria falava que isso ia contra, né, contra a ética quaker, né? E aí vão ter, né, uns poetas vão começar a falar contra a ordem natural das coisas, né? E aí cria-se um movimento, né? Então, e principalmente puxado, né, pelas fugas, né? Aí tem, por exemplo, agora mesmo teve um filme hollywoodiano super bonito sobre a Harriet Tubman, né, que foi a Moses of her people, né? Né, chamada, o apelido dela era de Moisés, né? Então que ela levou essa marcha da libertação, né? Dizem que ela chegou a libertar talvez 1000 escravos, né? Então, né, criando uma rota, né, de fuga, né, e começando por ela mesma, né, que escapou. Então, como que isso cria, e aí tem uma reversão que demora, mas quando ela se dá, ela não é definitiva, que não faz sentido falar nesses termos, mas ela é profunda, né? Ninguém vai defender, embora seus efeitos, e ela não tenha acabado, de certa forma, como eu falei antes, mas hoje ninguém mais defende abertamente. Tem uma mudança aí, né? E o Graeber vai comparar também isso um pouco o feminismo nesse aspecto também, como movimentos que
que tem uma outra dinâmica, mas que tem efeitos duradouros. Então, acho que isso é importante também para. Então, quando ele clama por abolicionismo, acho que é interessante e também está ligado a todos os desafios, um pouco que a gente falou antes, né, do abolicionismo penal, policial, que são questões, né, que muitas vezes até os próprios marxistas não colocaram como cerne da opressão. E eu acho que isso hoje está, sobretudo a partir de um debate americano, mas não só, isso está muito nítido para a gente, ou está ficando mais nítido. Né? Por isso que todo o debate também sobre a repressão, tudo sobre encarceramento em massa, tudo isso tem a ver também com o modo de produção. Né? E, então, acho que tentar compreender como que esses fios se tecem é uma parte importante também para fugir de tudo isso, né? No sentido libertador, digamos. Né? Porque essa dimensão da guerra que eu mencionei rapidamente, eu acho que a Karen que ela coloca é super interessante, né? E tem todo esse paralelo também com o agente laranja, né? que foi jogado lá no Vietnã, nas populações, né? E o Spike Lee, ao fazer o filme lá sobre o Vietnã, começou a apelidar o Trump, né, de agente laranja, né? Por causa também da cor do cabelo, né? Dele. Então, mas voltando, né, eu acho que isso tem esse elemento também que eu acho que é importante da desordem. Né? Eu me lembro do texto da Manuela, que também me marcou, nessa parte, quando ela fala em algum momento, citando de memória, como uma roça bonita, uma roça caótica, bagunçada. Né? O que parece, né? Vai parecer isso. E que diga? Diversa, né? Que é uma emaranhado. E acho que isso também é uma imagem preciosa para a gente, né? Nesse sentido da desordem também, né? E que a desordem ela sempre é sempre combativa, né? Combatida, né? Quando a gente vai pensando nessa máquina de morte aí, né? Estatal, capital, racial, então, ela tem, né? O intuito tem essa afirmação de uma ordem, né? Que também fala nos Estados Unidos da lei e ordem, né? Como é um confronto de imaginários práticas também muito forte, né? E assim, eu acho que é interessante o comentário que o André fala da etnografia, né? Eu acho que sim. O próprio, em algum momento, né? O Rob fala também que uma certa dificuldade de conseguir fundos para fazer pesquisas mais aprofundadas a partir dessa elaboração também. Então, acho que também, talvez, né, eu acho que você coloca realmente uma questão importante, né, que eu acho que deve ser problematizada na leitura do livro, mas em certo momento eu tenho essa impressão também que ele e é nisso também que ele dialoga com essa perspectiva aí de uma ecologia probiótica, né? Dialogando com, acho que é Kissing o nome da bióloga que trabalha, mas tem esse aspecto e tem um perigo também no argumento mais generalizante, mesmo do Zika vírus. Aqui no Brasil também eu fiquei, não sou especialista no assunto, mas também me intrigou, será que é isso mesmo? Como é que é? Eu acho que é um bom ponto que ele trouxe, né? E aí tem essa questão também dele citar o Harvey, do acumulação por espoliação, né? E também tem acho que esse aspecto também, né? Como esse intuito de permanente expansão, né? Também está colocado, né? Um pouco, talvez poderia ler isso também a partir da Rosa Luxemburgo, como precisa sempre dessa nova camada de acumulação, né? E em como também, com essa apropriação que a gente conversou a partir da questão da Vênus, também envolve um pouco isso, né? Ou como a gente vê a própria educação, né? Todo esse que a gente está vivendo nos últimos anos, nas últimas décadas, no setor da educação, também está colocado nisso, né? Como da saúde, né? Até do esporte, né?
também, são tentativas também de abrir essas novas frentes também, né, que eu acho que estava colocada. E por fim, né, a gente pode abrir mais e tudo, eu também não vi todos os comentários. Quando acho que a Karen fala de doença, né, é também pensando também com toda essa questão que o Davi coloca, né, com o Penaua, né, como de algum modo também é uma chave para se pensar, né, o capitalismo como doença é a doença do capitalismo, né? E como que a questão da saúde mental das pessoas, né? Que é um dos temas, eu acho que mais importantes hoje, né? Os números, né? Por exemplo, eu lembro de ter visto questões o principal motivo de afastamento das pessoas no trabalho, acho que eu vi isso, uma estatística dos Estados Unidos, é a depressão, ou que é diagnosticado como tal. Tem uma outra epidemia também, que é essa da saúde mental, né? Bom, na FEFELESH a gente tem, nos últimos anos, isso tem sido colocado com muita força. Então, acho que também tem a ver com toda uma subjetividade que foi ganhando mais corpo, talvez, nas últimas décadas, e tem a ver, pelo menos na minha leitura, com essa guerra contra a sua própria população, inclusive nos países, e tem a ver também vamos dizer, com uma gestão de guerra colonial que passa a ser aplicado nos países que eram colonizadores, né? Então, acho que tem também um fio aí para puxar nisso, né? E isso também acho que é parte também de uma perda de legitimidade, né? Se a polícia passa a ser tão importante em tantos lugares, é porque a outra perna, que é do consenso, está falhando, né? Então, também, acho que esse acho que é um elemento, né? Quando alguém colocou, acho que aqui, né, aquela campanha Agro é Pop, super bem feita e com muito dinheiro e tudo mais, ela está nessa chave do consenso, né? Tentando, vamos dizer, seduzir e tudo mais. Mas tem toda essa outra, né, que é que é complementar ou que é também, acho que, decisiva, né? Mas eu já falei demais, mas acho que eu acho que alguém falou que queria fazer uma pergunta também, não sei se o Renato quer falar aí. Não, acho que você não. Vamos abrir para mais perguntas. Sim, quer dizer, já tá tarde. Não sei como é que vocês estão, mas parece que o Caio falou, mas vocês que vocês falam quando é a hora da gente fechar. Posso lembrar um fato que aconteceu durante a pandemia? Vocês devem se lembrar, eu não lembro se foi em maio, mas teve um evento importante, o lançamento daquela SpaceX do Elon Musk, que é uma empresa do Elon Musk, que é esse empresário, dono da Tesla, e que tem esse empreendimento de criar acho que é uma rota turística, enfim, explorar comercialmente o espaço, né? E aí parece que os planos dele é mandar naves para Marte, enfim, toda uma coisa que pode parecer muito fantasiosa, mas que eu acho que junta com essa questão não lembro quem que falou sobre o Latour, mas que faz todo sentido, é isso, né? Em relação a esses planos de descolamento do planetário, digamos assim, né? Esses planos de uma parte da população que, de fato, não habita o mesmo planeta, tanto porque não habita, porque faz planos embora, quer dizer, colonizar a Lua, colonizar Marte, enfim, investir dinheiro nisso, e aí é a primeira vez que uma empresa de capital privado consegue fazer enfim, lançar uma espaçonave
para fora, né, da órbita terrestre. Isso antes era exclusivamente, dependia de financiamento do governo, então acho que o jogo muda um pouco aqui, né, quer dizer, o que era antes uma demonstração de poder dos estados, agora diz respeito a um poder da iniciativa privada, enfim, né. Agora, quando o Latour está falando dessa diferença, né, de que os ricos, enfim, de políticos, né, esse negacionismo da mudança climática também entra no pacote, né, eu acho que ele se remete também a uma ideia de que as pessoas não habitam, não têm um solo comum, quer dizer, né, o livro Onde Aterrar, acho que diz respeito um pouco nisso, acho que a gente, não sei se é no curso da graduação da pós, a gente vai ler o livro, mas eu acho que tem uma questão política muito importante, quer dizer, nós não habitamos o mesmo planeta porque nós não temos um solo comum. Como construir um terreno comum em que mudanças climáticas vão afetar igualmente as pessoas, quer dizer, afetar no sentido de que elas importam a essas pessoas, né? Porque, claro, a gente sabe que, embora não exista lugar nenhum que seja seguro dos impactos das mudanças climáticas, elas servem também para acirrar as desigualdades e as injustiças todas. Eu acho que entra um pouco nessa chave do que o Latour estava falando. Tem aquela ideia também da planetariedade, né, do Chakrabarti, essa ideia de Isso. história negativa, mas também da ideia de construção de um planeta que ele pode não ser o mesmo para todo mundo, mas a catástrofe é a mesma para todo mundo, né? Essa ideia. Mas aí, justamente, esses caras que querem ir para Marte, ou tal, eu acho que que faz parte do negacionismo essa ideia de que pessoas que elas são tão privilegiadas que elas acham que elas sempre vão escapar. Quer dizer, que pode ter a catástrofe que for, elas vão ter um escape, seja porque elas têm um plano de saúde bom, seja porque elas podem ir para Marte, seja porque elas podem fazer um bunker, né? E aí você acha, não vai acabar. Não vai acabar para mim, né? Eu acho que Exatamente. se a Terra acabar, eu vou colonizar a Lua, Marte. No outro... desculpa, continua. Tem uma série da Netflix que eu achei muito ruim, que é do que vai para Marte agora. É esse sonho, né? Postergado que não à toa agora voltou a ser falado. E num outro sentido, enfim, não tem absolutamente nada a ver com Latour, nem nada, mas eu acho que vale a menção aqui. A gente sugeriu para uma das sessões a leitura de um dos romances da Ursula Le Guin, Os Despossuídos, que eu acho que é um experimento mental que vai numa outra direção do que seria a colonização extraplanetária, quer dizer, né, de pensar um experimento anarquista em que a revolução, para acontecer, ela precisa se dar num outro planeta. Então, acho que a gente pode depois pensar, voltar a esse tema numa outra chave, né? Nisso que a Ursula Le Guin fala de world making, né? Pensar essa produção de outros mundos. Tem até uma frase bonita, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho que é inspirador nessa nossa discussão e que, enfim, aponta para um outro caminho, né? Esse caminho da ficção especulativa. Ela diz assim no ensaio dela: para fazer um novo mundo, você começa com o antigo, certamente. Para achar um mundo, talvez você precise ter perdido um. Talvez você precise estar perdida. A dança da renovação, a dança que criou o mundo, sempre foi dançada nas bordas das coisas, no limite, na costa enevoada. Acho que é muito inspirador, né, pensar isso, essa coisa de perder mundos e fazer mundos. A gente vai voltar nisso, é outra sessão, mas, enfim, achei que poderia servir nesse caso. Acho que o abolicionismo, no fundo, é isso, né? É a gente se ligar que a gente perdeu o mundo. E aí, o que você pode pensar a partir daí? Né? O que é possível? Eu acho que
Bom. O Caio não queria fazer uma pergunta? Caio. Oi, gente. Posso perguntar agora? Tudo bem? A minha questão para o Jean, que já ouviu algo parecido hoje de tarde, né, Jean? Mas também para a Karen, para o Renato, tem a ver com essa questão do Holoceno e do Antropoceno. Para perguntar, eu queria partir dessa noção do transbordamento, do salto zoonótico, que o Wallace trata bastante, e que sempre me lembra o primeiro platô do Mil Platôs de Deleuze e Guattari, né? Que eles falam que nós fazemos rizoma com nossos vírus, ou antes nossos vírus nos fazem fazer rizoma com outros animais. E que o rizoma é uma antigenealogia. Isso, para mim, faz muito sentido, tendo em vista que o Scott apresenta das epidemias como na antiga Mesopotâmia, nos estados antigos, como um fator de difusão de pessoas, de evacuação, de descentralização do poder. Né? Um dos fatores que fazia o Estado ser algo efêmero, sazonal. E nesse sentido, ok, os vírus nos faziam, então, seres antigenealógicos, seres mais nômades. E os Yanomami parecem estar reagindo de maneira parecida hoje em dia ao corona, com as técnicas deles de fugir para o mato, de montar acampamento nas florestas. Mas, hoje, pensando nós, ocidentais modernos, à luz do que o Wallace mostra, eu pergunto se esse raciocínio ainda faz sentido. Porque o Wallace mostra como, justamente, os vírus e as epidemias foram incorporados aos ciclos do capital. Mostra como o capital financeiro atravessa relativamente imune essas epidemias e pandemias. Como a gente vê no Brasil, o neoliberalismo até se alia à pandemia para passar suas boiadas, seus PLs, né? Daí, então, fazer rizoma com os nossos vírus não seria uma característica própria do Holoceno, enquanto a incorporação, a captura desses vírus pela pinça arborescente da lógica do agronegócio não seria uma característica própria do Antropoceno? O que vocês acham? Quer dizer, o rizoma seria holocênico. E a árvore antropocênica, quer dizer... Porque se hoje em dia os vírus e as epidemias deixaram de ser esse fator que o Scott mostra como algo que causava descentralização, que marcava a efemeridade dos estados. Hoje, como o Wallace mostra, ele é algo completamente incorporado nesses ciclos do capital agroeconômico. Posso fazer um comentário, então? Aí, Rê e Jean, enfim, eu queria partir de uma experiência particular do meu trabalho de campo, que acho que pode dar uma materialidade nisso. Eu vou tirar meu vídeo só porque eu acho que não está muito boa a internet. O que acontece quando eu trabalho no sul do Amazonas, né, com o Jamamadi, já falei sobre isso, e assim que eles tiveram notícias da pandemia, a primeira coisa que eles fizeram é abandonar as aldeias. Então, aquilo que parecia absolutamente impossível há pouco tempo atrás, considerando todos esses atratores de sedentarização, então, pista de pouso, presença de escola, posto de saúde, enfim, né, toda uma rede de serviços e infraestrutura que, digamos, serve como esse polo de centralização e enfim, essas forças de fixação das pessoas, né? A própria roça, quer dizer, existe uma temporalidade marcada da vida, né? Marcada pelos ciclos das roças, que de alguma forma rege essa vida, enfim, atualmente. Só que é isso, né? Assim que a notícia da pandemia chegou, as pessoas simplesmente abandonaram as suas casas. E aí faz pensar isso, né? Bom, será que essas coisas são tão definitivas? Eu acho que essa imagem que o Scott faz no livro dele, dessa instabilidade, ela, se para a gente parece algo superado, eu acho que isso em outros lugares não é bem assim, muito pelo contrário, eu acho que é algo que, de alguma forma, existe
contextualmente, quer dizer, de forma sazonal, as pessoas abandonam as aldeias, elas vão para acampamentos, né? De alguma forma, é um movimento que pode resistir de forma um tanto tímida, mas que se revela numa potência nesses contextos, em que aí a gente faz pensar, bom, não é que as pessoas sejam agricultoras e ponto final, fim da linha, perdeu o jogo, somos agora agricultores para todo sempre, mas pelo contrário, as pessoas da mesma forma que podem assumir a agricultura e o cultivo como modo de relação com as plantas de produção de alimentos, elas podem voltar, reativar certas relações que se para a gente não vê, parece como coisas contraditórias, mas o que a Manuela fala, né, a imagem de agricultura, acho que isso é muito importante, a imagem de agricultura que ela constrói a partir da relação dos povos da floresta, ela fala que é uma ciência da floresta. Isso significa que não tem roça sem floresta e não tem floresta sem roça. As coisas estão diretamente relacionadas. Então, não dá para pensar um modo de cultivo que não seja agroflorestal. A floresta existe tal como ela se constitui hoje por uma ação antropogênica, né, em muitos locais, enfim, o Eduardo mostrou bastante isso para a gente, mas a roça também, ela depende de um incremento, de um enriquecimento que se dá através de uma relação com a floresta. Então, acho que a gente poderia pensar essa instabilidade, essa movimentação como algo que diz respeito ao próprio modo, se não são coisas incongruentes, né? Então, eu diria isso, assim, e o que o Scott fala no livro dele, das pandemias, eu acho que a condição epidemiológica do Estado é essa, não é uma coisa externa, não é uma pandemia enquanto algum elemento natural catastrófico, como o Renato colocou, lembrando o Crutzen, né? É algo que diz respeito ao modo de constituição do Estado, é o modo epidêmico de uso da terra, de concentração de pessoas, né? Então, eu diria isso, acho que, enfim, desculpa, eu já falei demais. Renato e o Jean provavelmente podem, enfim, falar melhor. Não, é muito, muito legal essa pergunta, Caio. Muito difícil também, porque justamente, bom, porque ela pressupõe que a gente saiba onde começa o antropoceno, onde acaba o holoceno, e a gente, por enquanto, a gente está na ideia de que isso é uma controvérsia, a gente não sabe quando uma coisa acaba, quando outra começa. Então, eu não sei. Mas, então, duas coisas. Uma, voltando para o Scott, né? Que ele vai falar, o que ele está postando, eu acho que isso não é só nesse livro, né? Em outros trabalhos dele, ele vai falar assim, existe essa coisa sazonal, né? De você fazer Estado abandonar, né? Concentrar, dispersar. E que isso é meio que faz parte da história da humanidade, né? De uma maneira geral. O Graeber também fala isso. E agora, o próprio Scott vai falar, a partir da era moderna, né, digamos, o Estado-nação moderno, você tem uma fixação mesmo, né? Você perde essa ideia de uma vez, de uma forma mais radical, você perde essa ideia de sazonalidade. Você pode pensar que isso nunca se perdeu, mas a ideia de uma fixação, quer dizer, o Estado, depois ele vai ser pensado como uma teleologia, né? Ele é o sentido da vida social, né? Então você muda um pouco a ideia, não é mais a oscilação, não é mais o zigue-zague, né? Ele é o fulcro. E aí esse estado ele vai se aparelhando. E aí se a gente pegar, por exemplo, o próprio Foucault, né? Você vai criando ele junto com essa constituição do Estado vai aparecendo outras maneiras de gerenciar o poder, por exemplo, a biopolítica, que é uma forma específica de lidar com a vida e com as doenças, né? Aí eu acho que é nesse sentido, quer dizer, o que cabe ao Estado resolver o problema da epidemia para justamente ele não acabar. Então ele tem que é uma questão de saúde pública. Então ele é uma tarefa dele. Então acho que tem isso. Agora, o antropoceno, né, eu acho que tem um paradoxo, né? O antropoceno é, ao mesmo tempo, essa fase, que é a ideia que a gente estava discutindo aqui, né? Está tudo perdido, o capital venceu, o mundo vai acabar, mas também é um momento de uma reflexividade, né? De justamente
a ideia de que a gente faz rizoma com o vírus, com o algodão, com, né? Então que tudo, então, e é interessante, né? Eu peguei, por exemplo, esse livro do Keck, ele tem uma coisa, então ele vai dizer as pandemias fazem a gente reverter o ponto de vista sobre os animais. Pelo menos os cientistas estão caminhando numa coisa assim. Por outro lado, o pessoal do coletivo Chuang, se não me engano, acho que é no final, eles vão falar, não, tem um problema muito sério dessas pandemias, que é o contrário, né? Que é um problema que você pode aumentar ainda mais do problema do controle. Quer dizer, aí é o contrário, né? Você vai... Então, eu acho que são muitas coisas envolvidas, né? Então, na verdade, é só para pensar junto aqui com você. Não é uma resposta. Bom, vou falar muito pouco, porque já está tarde tudo, né? E eu acho que já... O Jean nunca mais vai voltar aqui. Né? Não, já sabia como ia ser. Vem com consciência. Né? Mas o que eu acho interessante, assim, não vou responder que também não é isso que eu acho que está posto, mas interessante como surge um verbo, uma noção, também uma prática nesse contexto todo do habitar, né? E como muitos movimentos, grupos, coletividades vão reivindicando isso, né? E acho que aí tem um elemento interessante e que tem a ver aí também com uma noção de como tomar posse de um território, né? Qual que é o vínculo com o território, com os elos. Então tem muito isso, né, que se coloca aí em alguns debates políticos contemporâneos da política como o lugar e os elos, né? Eu acho que aí tem e acho que isso conecta, né, ou pode ser parte de que às vezes eu penso como um dever indígena das lutas, né? E acho que isso ocorrendo tanto por aqui, mas nesse pedaço, como também em outros, né? A própria ZAD que eu citei antes, né? E várias iniciativas, né? Eu acho que tem uma ressonância também das lutas em mundos indígenas que vem dessas últimas décadas com uma outra contundência, né? E acho que aí conecta um pouco todas essas questões, né? Do cultivo, né? Do habitar, né? Dessa relação humano-não humano, né? Acho que tem um campo rico aí. Acho que por isso que a antropologia também está conseguindo, eu acho que formular pensamentos, inspirar práticas nesse momento. Eu acho que tem a ver também com essa, digamos, não sei se dá para, eu usava antes, agora tem que repensar essa contaminação por essas práticas outras, né? Acho que aí tem um campo, e eu acho que isso é parte talvez até de um projeto político, né? E também de até uma certa exuberância existencial que muitos povos menores carregam, né? E eu acho que aí o diametralmente oposto a essa questão de querer colonizar um outro planeta, né? E isso mostra também é um confronto, eu acho que interessante de até de generosidade, digamos, ou de beleza de, de vidas, né? E eu acho que tem às vezes também a gente fica num momento tão delicado como esse, né? Também, e eu acho que o abolicionismo remete a isso, também ver a força
né? Essa palavra que foi também surgiu no período mais recente da resiliência, né, dos povos que foram que os poderes tentaram massacrar esses séculos todos, né? Se a gente pensa, né, tudo de hábitos, alimentação, formas de falar, de se portar, se a gente tira, por exemplo, a contribuição das negras e dos negros, a cultura brasileira, tem toda isso mesmo coisa nos Estados Unidos, ou toda a questão, né, a comida que salvou o mundo, né, vinda dos Andes, né? Então, acho que tem também uma reversão de perspectiva que é interessante aí, que eu acho que pode ativar uns afetos mais spinozianos também, que são fundamentais, né? Eu acho que tem aí acho que tem pegar assim, essa riqueza e abundância, eu acho que são um pouco linhas importantes para o nosso momento, né? Mas eu acho que o Alex acho que o Alex quer falar alguma coisa, não sei, vocês que eu já falei bastante. Mas acho que diga então, Alex, né? Não sei, Karen, Renato, como é que... Gente, não, desistiu? Não entendi agora. O Alex queria fazer uma pergunta, é isso? Eu entendi que sim, mas agora parece que desistiu. Tá. Fiquem à vontade aí, enquanto quiserem conversar, estou por aqui. Não, eu queria agradecer o Jean imensamente pela aula. Foi uma honra. Obrigada, Jean, por ter ficado com a gente até 11h06 já agora. E abusar de você hoje. Obrigada. Abusem como e quando quiserem. Né? Foi ótimo passar essa noite com vocês. Espero que a gente possa conversar logo novamente, seja por aqui, seja por outros espaços. Né? E parabéns por um curso tão interessante, por estar levantando tantas questões. Eu li um pouquinho sobre o xamanismo vegetal que a Karen elaborou, né? Queria ler depois a tese com mais calma, e acho que tem muita coisa aí. Acho que por isso que quando eu falei que a antropologia tá muito viva, acho que isso no campo das ciências humanas talvez seja, sobretudo no Brasil, um dos campos mais férteis, né? Eu acho que a nova geração aí também né, e isso vem de uma geração já tá mais velha, né? Manuela, Eduardo, né? E Mauro e tantos outros, mas acho que também tem essa nova geração que eu acho que é super interessante. Eu lembro que o seminário Guarani que teve ano passado, né? Foi extraordinário, e tantas coisas aí na FEFELESH, né? E eu acho que é isso. Vamos continuar aí o cultivo. Que massa, Jean. É digno de nota que o Rob Wallace, né, um cientista, um biólogo, marxista, né, quer dizer, das ciências raras, marxista, termina o livro pedindo ajuda aos índios. Né? Então, quem diria, né, nos anos 90, 80, né, que isso ia acontecer. Mas maravilhoso. Mas eu acho que é esse levante que está ocorrendo também. Acho que tem uma... Parece que não, mas as coisas estão se movimentando. Pois é. O mundo está se perdendo para talvez outras coisas acontecerem. Mas a gente vai ler, semana que vem, a gente vai discutir o tempo das catástrofes, né? Que ótimo. Sofia aqui, depois eu vou conversar com a Karen e com o André, e amanhã a gente publica no mural os capítulos, né? Para não precisar ler o livro inteiro. Mas é interessante que, já dando um spoiler, que ela termina, né, com uma coisa bem spinozana. Eu acho muito legal
no livro dela, eu acho que é esse espírito, né, É. da potência e não do esvaziamento. Não, a Isabela é linda, é incrível. Então tá bom, obrigado, viu, pessoal, pela noite. Obrigado, Jean. Obrigada. Rafaela, quer falar alguma coisa? Não, só tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado pela tarde, pela noite, Jean. Até mais. Tchau, Caio. Tchau, Renato. Tchau, Carlinhos. Obrigado. É sexta. Valeu, tchau. André, valeu. Valeu, Rê. Depois você manda para mim a gravação, então, que eu subo lá no canal. Você está aqui, né, porque o Alex, ele estava, eu acho que talvez você queria participar dos grupos de cinema indígena, né, Alex? Ah, legal. Porque o chefe é o André. Ah, coitado, claro que não. Ai. Não, mas vamos. No dia agora. Dia 14, não é isso? Tá meio parado, mas a gente vai voltar dia 14. Aí é, a gente podia incluir o Alex no WhatsApp. Ah, legal. Ficaria muito feliz, gente, de verdade. Aí depois a gente conversa mais, depois a gente marca para falar mais sobre isso. Beleza. Como que eu faço? Passo algum contato, alguma coisa? Deixa eu anotar. Porque Anota, se puder mandar teu telefone aqui mesmo, que aí a gente já... deixa eu anotar teu e-mail também. Beleza, vou mandar o número aqui e o e-mail também. Pô, valeu, gente. Desculpa incomodar aí até essa hora, só que... Eu só não falei com você antes porque não estava rolando mesmo. Entendi. Porque está tendo um festival que o André está organizando. Está tendo 2 festivais importantes de filmes indígenas. Eu assisti um filme. Eu assisti um pedacinho lá da Rede Cineflash. Assisti semana passada aí, acho que um dos filmes. Acho que era Narrativas... Puta, eu não lembro. Narrativas das Curi. Nativas Narrativas, né? Das Curi, isso. A websérie. Sim, eu assisti. Então, um pouco a ideia é a gente ter parado também para ver, né, os filmes. Mas como é que funciona? Rapidamente, como é que funciona exatamente o grupo, assim? Vocês debatem, assim? É uma coisa de debate dos filmes mais? A gente tem chamado, né, uma galera também para conversar, e a gente assiste os filmes, lê algumas coisas e conversa. A gente, por exemplo, na última sessão foi com o André Brasil, né? A gente leu algumas coisas dele e tal. Aí o André e o Renato deram a ideia, por exemplo, na próxima de chamar o Robertinho, que trabalha lá com os Machacali, fez esse último filme com a... Chama Yami Rex. Isso, com meu Deus do céu, é o nome dela, Sueli Machacali, o Isael Machacali, e a Miché, né? As Mulheres Espírito. Eu vou passar aqui, ó, ele tá rolando agora na Mostra Tiradentes, até amanhã, dá para assistir nesse link aqui, ó. Mas o Curumim acabou já. Então, o Robertinho me passou esse link, o Curumim ele não me passou. Porque estava no Curumim também. Aí, semana que vem, ele me falou que vai estar numa outra amostra que eu mandei no e-mail do grupo lá. Mas, então, eu não tenho certeza se ele estava no... Eu achava que ele estava no Curumim, mas ele não me passou o Curumim. Pô, da hora isso. Vou assistir esse daqui, então, ele é um longa. Isso. É muito legal. Pô, que massa, gente. Legal. A gente te põe também para você ter acesso aos textos. Pô, eu adoraria. E daí, meio cada dia vocês definem um texto, um filme, e chega e conversa, ou conversa com algum realizador. Tá? Isso. Pô, massa, eu fico bem agradecido, gente. Valeu mesmo. Desculpa que eu estava sem a câmera aqui. Não, tem.
Não, mas é isso aí. Ou a gente. E daí também tem os pesquisadores, né, que já trabalham também um tempo com isso. A ideia também é que eles venham, né? O pessoal venha apresentar um pouco, né? Dos trabalhos e tal. Por exemplo, a Luísa e a Nádia estão para falar das Cury mesmo, né? Sabe quem que confirmou comigo, Rê, que vai vir falar com a gente esse ano? A Amália falou, que acho que em novembro. Tava louco para que ela viesse, né? Que bom ela topou, então. Ela topou, porque o doutorado dela até, ela super chique, né? Vai publicar na Oxford, na Oxford Press, né? Ela me mandou, no fim. Oi? Ela me mandou o Ah, doutorado ela dela. te mandou, legal, massa. E sabe, uma outra pessoa que confirmou que vem a hora que a gente chamar é a Mari Correia, para falar do Instituto Caetitulo, dos filmes. Boa. É legal, aí a gente vai fazendo assim, Alex. Nós vamos. Também para ver se ele vem finalmente. Como é que é? Agora. Falar com o Alberto Álvares para ver se ele vem. Ah, Roberto, claro. Ano Ele falou que vem. passado... desculpa, fala aí, André. Não, imagina, era isso daí mesmo, do Alberto Álvares, que tá para vir e tal, que a gente já tentou chamar, mas não rolou, mas em breve ele deve chegar para falar também. Porra, da hora. Ano passado rolou uma mostra, né, no Sinusp da Maria Antônia, a mostra Lacan, que era de... que eles juntaram filmes de cinema negro e cinema indígena, assim, e daí passaram alguns filmes do Alberto Álvares, assim, foi a primeira vez que eu tive contato, foi bem bacana, assim, foi bem legal de ver na tela, né, de cinema mesmo, aquele da Maria Antônia, que é bem, bem bacana, assim, foi bem, bem massa. Mas Sim. vai ver dessa mostra do Cineflecha que tá incrível. Tem debate e tal. Valeu. E tem a mostra do Curumim também, que tá legal. E não Pô, são beleza. Eu vou assistindo aí, então, para chegar lá no dia da reunião um pouco mais a par, assim. Ó, na quinta-feira vai ter uma live com a Ascuri. Então, é quinta-noite? Vai estar o Gilmar e acho que a Ana Estrela que vai fazer a live com ele. Acho que E no dia 14, depois da nossa reunião, Rê, eu vou ter uma live lá com o Típio, a Martina boa. e a Patrícia. Vai ter uma live também. Legal, vamos ver. Nossa, Eu muito vou gente, contar com as perguntas de vocês lá. eu vou sair porque eu preciso comer alguma coisa que eu tô acabando. Então, beleza. Mas, ó, legal, gente. Obrigado mesmo, viu? Valeu por tudo aí, valeu pela aula. Obrigado, André, também por incluir aí. Valeu, Alex. Falou, abração. É nóis, gente. Tchau, tchau. falou, André. Boa noite. Falou, Alex.